Olá, no ar o TV Floripa Notícias de hoje e acompanhe os destaques desta edição. Fundada e eleita a primeira diretoria da Associação de Pessoas com Deficiência Visual de Santa Catarina. Incêndio destrói casarão do antigo The Pub em Florianópolis. Termina nesta sexta-feira prazo para atingidos pelas chuvas de janeiro na capital solicitar recursos do FGTS. E na nossa entrevista de hoje vamos falar com a doutora Susan Marazili, advogada, professora do SESUSC e militante dos direitos humanos, sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro. Nós voltamos já! E nesta quarta-feira foi fundada e eleita a primeira diretoria da Associação de Deficientes Visuais de Santa Catarina. Na quarta-feira, 14 de março, foi realizado no plenarinho da Assembleia Legislativa de Santa Catarina a Assembleia Geral de Fundação e eleição da primeira diretoria da Associação de Pessoas com Deficiência Visual de Santa Catarina, APDVISC. A entidade pretende reunir todos os deficientes visuais do estado, seja os binoculares, monoculares e os de baixa visão. Para a gente é um dia histórico. A APDVISC, a Associação da Pessoa com Deficiência Visual de Santa Catarina, ela quer representar os deficientes monoculares, binoculares e baixa visão. É um momento de muita alegria, em que a gente quer trabalhar por todo tipo de deficiência e essa é a nossa ideia, né? Fazer dessa associação a maior e a melhor em atendimento nessa área. Para o vice-presidente da entidade, a deficiência de atenção por parte do Estado às vezes é um obstáculo muito maior que a própria deficiência. O telespectador pode fazer esse trajeto comigo. Vamos andar nas ruas de Floripa. Você verá pisos táteis inadequados, nos logradouros públicos sem sinalização adequada. Não há uma política sistemática de emprego e renda para pessoas com deficiência, há muita exclusão. Então, se houvesse por parte do poder público, por parte da sociedade, uma outra perspectiva, a nossa deficiência, que se analisada do aspecto orgânico, biológico, claro, ela provoca, ela imprime caráter, mas a social é a maior das deficiências, né? Nós queremos trabalho, nós queremos uma política de trabalhos que atenda às especificidades que cada um de nós temos, né? No caso, uma política de emprego onde você consiga, independente da sua deficiência, manifestar-se como um trabalhador e ter acesso à renda para poder tocar sua vida, alimentar sua família e seguir os seus projetos. Hoje não há uma política massiva de emprego para a pessoa com deficiência. E na semana passada, o casarão onde funcionou o The Pub, um dos primeiros points LGBT em Florianópolis, pegou fogo. Nosso repórter estava atento e capturou imagens do incêndio no antigo The Pub, na madrugada do último dia 8. O fogo consumiu os 2 andares do casarão na rua Anita Garibaldi, no centro, e ainda atingiu a casa que fica ao lado. Um dos primeiros bares GLBT de Florianópolis foi incendiado e moradores e comerciantes da região contam que o fogo foi criminoso e iniciou com alguns usuários de crack, que invadiram o local e fugiram quando as chamas saíram do controle. Então, você viu essas imagens e as imagens do incêndio no The Pub, nós gravamos através do celular, por acaso, né? Eu tive a oportunidade de gravar essas cenas através do celular. E se você também se deparar com algo que chame a atenção, que possa ser notícia,
grave para a gente no formato horizontal, mande para a TV Floripa e nós vamos utilizar aqui no TV Floripa Notícias. As suas informações, as suas imagens serão muito bem-vindas para nós. Se acharmos necessário, a gente pode fazer uma outra cobertura, uma complementação da cobertura sobre a sua informação. Mas a sua informação é muito importante e nós aguardamos que ela chegue até a TV Floripa. E você que foi atingido pelas chuvas no mês de janeiro desse ano, tem até amanhã, até esta sexta-feira, para comparecer à Prefeitura de Florianópolis, fazer o cadastro e solicitar a retirada do FGTS. A movimentação já foi grande nesta quinta-feira na sede da Prefeitura, na rua Tenente Silveira, número 60, próximo da Praça 15. Tem direito a retirar o benefício os moradores que residem nos bairros Armação, Morro das Pedras, Campeche, Rio Tavares, Costeira, Lagoa da Conceição, Canto da Lagoa, Itacurubi, Monte Verde, Saco Grande, Rio Vermelho, Ratones, Vargem Grande, Vargem Pequena, Ingleses e região do Papaquara. Interessados devem ir ao local com cópia original dos seguintes documentos: carteira de identidade, CPF e PIS/PASEP, comprovante de residência em nome do trabalhador e carteira do trabalho. O valor máximo a ser retirado por trabalhador é de R$ 6.220, desde que o cidadão não tenha feito nenhum saque de FGTS nos últimos 12 meses. Então corra, se você tem direito ao FGTS, tem até esta sexta-feira para realizar o seu cadastramento junto à Prefeitura Municipal de Florianópolis. Na sequência, nós vamos voltar com uma entrevista com a professora Susan Marazilli, advogada militante dos direitos humanos, sobre o assassinato da vereadora do PSOL no Rio de Janeiro. Nós dormimos ontem com essa notícia triste, lamentável e até assustadora do assassinato da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, a Marielle Franco, e em que todos os indícios, todas as indicações dão conta de que é um provável crime político de eliminação de alguém que estava sendo crítica especialmente a violência da polícia militar no Rio de Janeiro e a intervenção que ocorreu no Rio de Janeiro. E nós convidamos para vir até os estúdios no dia de hoje a advogada Susan Marazilli, que é militante feminista e dos direitos humanos, professora de prática jurídica no SESUSC, e que veio nos falar um pouco sobre esse fato. Susan, lamentável, triste e assustadora a morte desta vereadora. Sim, é terrível, né? O que nós temos observado nesses últimos anos é exatamente isso. As pessoas, e a vereadora, a Marielle Franco, era uma defensora dos direitos humanos, então todas as líderes, as grandes lideranças que estão na defesa dos direitos humanos, elas estão sendo assassinadas. O grande número de pessoas, de lideranças, que defendem os direitos humanos, o assassinato. Mas, especificamente sobre esse caso, o que nós vemos é que a vereadora estava muito forte nas suas críticas em relação à violência que estava ocorrendo, especialmente na comunidade de Acari. E no último post que ela colocava, ela fazia uma crítica e denunciava a violência do policiamento, dos policiais do 41º Batalhão de Polícia Militar, que onde eram mortos, havia uma violência muito grande contra as pessoas daquela comunidade. E não raro, isso é comum no Brasil, a morte de jovens, negros, de mulheres, onde os mais afetados por esse tipo de violência são os mais pobres, os que têm menos recursos. Bom, Susan, você citou aí que muita gente tem sido morta. Eu peguei um post do Facebook do jornalista Fernando Horta e fiz uma contagem que ele publica o nome de lideranças populares assassinadas no último período. Então, neste post, ele publica uma pessoa assassinada em 2014, né, que ele lista lá, uma em 2015, e 2016, 17 e 18, em torno de 20 lideranças populares, defensoras dos direitos humanos, defensoras de determinados grupos, foram eliminadas, foram assassinadas, e assassinatos considerados assassinatos políticos. Quer dizer, é algo realmente assustador.
no fascismo, no nazismo e nos regimes ditatoriais que ocorreram no Brasil, na América Latina, nós tivemos esse comportamento em que o inimigo, aquele que pensava diferente, era de alguma forma eliminado, ou eliminado fisicamente, ou preso ou exilado. Nós estamos tendo uma onda de crescimento nesse sentido, o que realmente assusta. Pois é, uma coincidência muito grande que tu vê esse número de pessoas de 2016 para cá. É nesse momento também que há um grande crescimento de manifestações de extrema-direita no Brasil, e coincide com o golpe. Tá? Então, nós temos hoje um estado de exceção e que facilita exatamente esse tipo de coisa, esse tipo de crime, esse tipo de assassinato e essa marginalização de tudo que se envolva e se diga que envolve direitos humanos, que envolve o direito das maioria, dessa grande massa de população pobre. O direito, inclusive, que luta contra essa desigualdade social, contra a violência. Eu queria crescer aí na questão também desse número de pessoas. A morte, em 2011, de uma juíza no Rio de Janeiro por policiais, que até agora não está totalmente resolvido. Não foram punidos esses policiais. Então, a violência é muito grande nesse estado, especialmente em estados como esse que nós vivemos hoje no Brasil. Bom, a Marielle, ela faz, na véspera da sua morte, ponderações, críticas severas, o que você já citou, ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e também a intervenção que ocorreu no Rio de Janeiro, a intervenção, digamos, militar no Rio de Janeiro, que isso, ao invés de melhorar, piorou a situação das comunidades mais pobres, das comunidades isoladas das favelas do Rio de Janeiro, em que começou a ser mais agressiva a ação da polícia nesses espaços. E o grupo Tortura Nunca Mais aponta nesta mesma linha, lamentando a morte eles lançaram uma nota, né? No dia de hoje, eles lamentam a morte da vereadora e ligam isso também à forma como as coisas têm sido conduzidas, tanto pela Polícia Militar e a intervenção, fazendo duras críticas à intervenção militar no Rio de Janeiro por parte do governo federal. É interessante nessa questão da intervenção militar é que o próprio comandante, o general Vilas Boas, numa entrevista, antes de ter feito esse decreto, ele dizia que essas intervenções eram inócuas. E que teve com o decreto para intervenção militar no Rio, houve uma certa mudança nesse tipo de opinião. Mas, efetivamente, se nós analisarmos todas as vezes em que houve esse tipo de intervenção, não teve um resultado esperado. Ou seja, as políticas de combate à violência até agora não deram resultado. E continuam utilizando-se dessas mesmas práticas, digamos, dessas mesmas mecanismos, sabendo que não vai ter resultado e que, na verdade, acerra a violência. E isso era uma denúncia que ela fez no sentido de que, com a intervenção, o grau de violência tinha aumentado nessas comunidades. Então, pode ser que realmente isso era uma realidade. É uma situação difícil e de difícil solução, né, Susan? Agora, o que você diria? O que seria possível se construir nesse momento para a gente combater todo esse processo de violência e, especialmente, que o Estado não fosse responsável por essa violência? Olha, assim, enquanto nós não tivermos um tipo de visão, paradigma diferente de democracia, uma democracia participativa, mas quando eu falo participativa é dar oportunidade efetivamente para esses grupos participarem do debate, para criarem condições dignas para essas pessoas que hoje estão nessas comunidades. Nós não vamos encontrar. Enquanto os interesses econômicos, interesses políticos estiverem acima dos interesses da população, que necessita do Estado, de um Estado social, de um Estado que dê condições de vida, condições de crescimento e capacidade, da criatividade das pessoas, nós não vamos conseguir. Então, não são essas medidas repressoras que vão ter um resultado positivo. São medidas de longo prazo. É isso. Bom, são tantas mortes sem solução. Será que o caso, pela repercussão, o caso da morte da vereadora Marielle Franco,
vai ter solução? Será que o Estado, a polícia, vai dar uma resposta a isso? A exigência é que esse crime seja apurado de forma rigorosa, não só esse, mas todos os que tiveram um reflexo, foram decorrentes dessas lutas, das pessoas que morreram em razão dessas lutas contra a desigualdade e violência. É claro que esse vai ganhar uma repercussão maior, porém esperamos que sim, né? E que isso não fique apenas numa questão puramente de investigação, mas sim que seja um fato político e, como tal, deve ser enfrentado. Ok, Susan, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e estamos sempre à disposição. Eu que agradeço, quero parabenizar por ter esses temas que estão sendo discutidos pela TV, por esse programa, e que é extremamente importante e relevante no momento atual. Obrigada. E assim finalizamos mais um TV Floripa Notícias. Muito obrigado e até a próxima edição.